Ironicamente, algumas das pessoas mais ricas do mundo usam uma fórmula que quase ninguém aprende na escola. Não é um segredo escondido em cofres de bancos, não exige um QI extraordinário e também não depende de ganhar na loteria, criar uma empresa bilionária ou receber uma herança milionária. Ainda assim, essa fórmula simples continua separando pessoas que acumulam riqueza daquelas que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro sem nunca alcançarem verdadeira liberdade financeira. O mais curioso é que dois indivíduos podem trabalhar durante décadas, receber salários parecidos, viver na mesma cidade e enfrentar oportunidades semelhantes. No final da jornada, um deles constrói patrimônio, segurança e independência. O outro continua preocupado com contas, dívidas e com o próximo pagamento. A diferença não está necessariamente no quanto ganharam, a diferença está nos números que entenderam e nas decisões que tomaram ao longo do caminho. Existe uma matemática silenciosa funcionando por trás de cada escolha financeira. Ela está presente quando alguém investe, quando alguém gasta, quando alguém adia uma decisão ou quando alguém aproveita o tempo a seu favor. A maioria das pessoas passa anos tentando aumentar a renda sem perceber que riqueza e renda são coisas completamente diferentes. Enquanto muitos acreditam que o segredo está em trabalhar mais horas, os ricos costumam concentrar sua atenção em outro lugar. Eles observam porcentagens. Eles observam crescimento, eles observam o efeito acumulado de pequenas decisões repetidas durante muitos anos. E é justamente aí que a história fica interessante, porque algumas das maiores fortunas da história não foram construídas por meio de movimentos espetaculares, mas por princípios matemáticos extremamente simples, aplicados com disciplina. O problema é que esses princípios raramente recebem atenção. Eles não parecem emocionantes no começo, não prometem resultados instantâneos, não vendem a ilusão de enriquecimento rápido, mas quando o tempo entra na equação, os resultados podem parecer quase inacreditáveis. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que pequenas diferenças produzem resultados gigantescos, por que o tempo pode ser mais valioso do que o dinheiro, por que algumas pessoas conseguem multiplicar patrimônio enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar e qual é a lógica matemática que está por trás da construção de riqueza em longo prazo. Também vamos explorar conceitos que muitos ignoram, mas que influenciam diretamente o futuro financeiro de qualquer pessoa, incluindo o verdadeiro poder dos juros compostos, o custo invisível de determinadas decisões e a razão pela qual os ricos costumam enxergar o dinheiro de uma forma completamente diferente da maioria. E quanto mais avançarmos, mais claro ficará que a construção de riqueza não é um jogo de sorte, é um jogo de números. Alguns desses números podem até parecer insignificantes no início, mas seus efeitos ao longo dos anos são capazes de mudar destinos inteiros. Portanto, fique conosco até o final, porque a última lição conecta todas as peças e revela por que muitas pessoas trabalham duro a vida inteira sem conseguir os resultados que esperavam. Bem-vindo ao canal. Se você gosta de aprender sobre dinheiro, investimentos, mentalidade financeira e os princípios que ajudam pessoas comuns a construir riqueza de forma inteligente, inscreva-se agora e ative as notificações. E vamos descobrir a matemática que os ricos conhecem e que a maioria das pessoas nunca aprendeu. A primeira grande diferença entre a forma como a maioria das pessoas pensa sobre dinheiro e a forma como os ricos pensam está em uma ideia extremamente simples. A maioria das pessoas acredita que riqueza cresce em linha reta. Elas acreditam que, se guardarem dinheiro durante muitos anos, os resultados aparecerão de maneira lenta e previsível. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco no próximo ano. Parece lógico. Afinal, é assim que quase tudo funciona em nossa vida. Trabalhamos 1 AK e recebemos por 1 AK. Trabalhamos 10 AK e recebemos por 10 AK. Nosso cérebro está acostumado a pensar de forma linear. O problema é que o dinheiro não segue necessariamente essa lógica. A riqueza segue regras diferentes.
E quando essas regras entram em ação, os resultados deixam de crescer em linha reta e passam a crescer em curva. Pense em uma pessoa que consegue economizar R$100 por mês. No primeiro mês ela tem R$100, depois de 10 meses ela tem R$1.000, depois de 20 meses ela tem R$2.000. Tudo parece extremamente comum, nada impressionante acontece, nenhuma transformação radical, nenhum sinal de riqueza. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas perdem o interesse. Elas observam os resultados iniciais e concluem que o esforço não vale a pena. Afinal, economizar dinheiro parece uma tarefa lenta demais. Os números crescem pouco. O progresso parece invisível. E como o ser humano tende a valorizar recompensas imediatas, muitas pessoas abandonam o processo antes que ele tenha tempo de mostrar sua verdadeira força. Os ricos entendem uma verdade que poucas pessoas percebem. Os primeiros anos de qualquer construção de riqueza costumam ser os mais difíceis emocionalmente, não porque o método não funciona, mas porque os resultados ainda não são visíveis. É como empurrar uma enorme bola morro acima. No começo, cada passo exige esforço. Cada metro conquistado parece pequeno. Porém, depois que a bola começa a ganhar velocidade, tudo muda. O mesmo acontece com o dinheiro. Existe uma enorme diferença entre crescimento linear e crescimento exponencial. Crescimento linear significa adicionar a mesma quantidade repetidamente. Crescimento exponencial significa que o crescimento começa a gerar mais crescimento. E então esse novo crescimento também gera crescimento adicional. O processo acelera sozinho. No início a diferença parece pequena, mais tarde a diferença se torna gigantesca. É por isso que tantas pessoas observam investidores experientes e acreditam que eles tiveram sorte. Elas veem o resultado final, mas não enxergam os anos em que quase nada parecia acontecer. Não enxergam os meses de disciplina silenciosa. Não enxergam os momentos em que os números pareciam insignificantes. O que parece um sucesso repentino geralmente é o resultado de um processo lento que ficou invisível durante muito tempo. Um dos exemplos mais simples é justamente o hábito de investir pequenas quantias regularmente. R$100 por mês não parecem capazes de mudar uma vida. R$1.000 talvez pareçam mais relevantes, mas ainda não parecem suficientes para criar riqueza verdadeira. Entretanto, a matemática funciona de uma maneira muito diferente da intuição humana. Nosso cérebro costuma subestimar o efeito do tempo. Ele olha para o presente e tenta projetar o futuro em linha reta. O dinheiro, porém, não cresce em linha reta quando é colocado para trabalhar. Nos primeiros anos, uma pessoa que investe regularmente costuma sentir frustração. Ela olha para o saldo acumulado e pensa que o progresso é pequeno. Depois de algum tempo, o saldo começa a crescer um pouco mais rápido. Mais tarde, os ganhos gerados pelos próprios investimentos passam a ter um peso maior do que os depósitos mensais. E então acontece algo interessante. O dinheiro começa a trabalhar mais do que a própria pessoa. Nesse momento surge uma mudança importante. Durante os primeiros anos, a riqueza depende principalmente do esforço humano. A pessoa trabalha e investe. Depois de muitos anos, parte do crescimento passa a vir do próprio patrimônio acumulado. O dinheiro começa a produzir resultados que não dependem diretamente de novas horas de trabalho. Esse é um dos conceitos mais poderosos das finanças pessoais. A maioria das pessoas nunca percebe essa mudança porque abandona o processo cedo demais. Elas desistem durante a fase lenta. Desistem justamente antes da aceleração. É semelhante a plantar uma árvore e arrancá-la da terra porque ela ainda não produziu frutos. A árvore precisa de tempo, o dinheiro também. E isso nos leva a uma das forças mais poderosas já descobertas no mundo financeiro. Uma força tão importante que transformou investidores comuns em pessoas extremamente ricas. Uma força que continua funcionando todos os dias, silenciosamente, independentemente de crises, manchetes ou opiniões. Essa força é conhecida como juros compostos. Em sua forma mais simples, juros compostos significam que o dinheiro gera dinheiro. Depois, o dinheiro gerado também passa a gerar dinheiro.
e então o novo dinheiro continua produzindo ainda mais dinheiro. É um ciclo contínuo de crescimento. Parece simples, e justamente por parecer simples, muitas pessoas ignoram seu verdadeiro potencial. Vamos imaginar que uma pessoa invista uma determinada quantia e consiga um retorno anual. No primeiro ano, ela recebe ganhos sobre o valor investido. No segundo ano, ela não recebe ganhos apenas sobre o valor original. Ela também recebe ganhos sobre os lucros do primeiro ano. No terceiro ano, o processo continua. Agora, os ganhos são calculados sobre uma base ainda maior. Ano após ano, a velocidade aumenta. A parte mais difícil dos juros compostos é que seus efeitos são discretos no começo. Eles não produzem explosões imediatas. Eles não criam riqueza da noite para o dia. Pelo contrário, nos primeiros anos, muitas vezes parecem decepcionantes. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas fracassam financeiramente. Elas esperam resultados rápidos de uma ferramenta que foi criada para recompensar a paciência. Enquanto muitos procuram atalhos, os ricos costumam procurar consistência. Eles entendem que a mágica dos juros compostos não aparece em alguns meses. Ela aparece após muitos anos. Quanto mais tempo o dinheiro permanece investido, mais forte se torna o efeito acumulado. Existe um exemplo clássico que ajuda a entender esse princípio. Pense em duas pessoas que investem exatamente a mesma quantia. Ambas são disciplinadas. Ambas escolhem investimentos semelhantes. Ambas seguem estratégias parecidas. A única diferença é que uma delas começa mais cedo. A primeira pessoa começa aos 25 anos. A segunda começa aos 35. Apenas 10 anos de diferença. À primeira vista, 10 anos não parecem tanto tempo. Muitas pessoas pensam que podem recuperar facilmente esse atraso mais tarde. Porém, quando os juros compostos entram em ação, esses 10 anos se tornam extremamente valiosos. A pessoa que começou mais cedo oferece ao dinheiro um recurso impossível de comprar depois: tempo. E o tempo é o combustível dos juros compostos. Quanto mais tempo existe, maior se torna a distância entre os resultados. Muitas pessoas acreditam que a chave da riqueza está apenas no valor investido. Claro que investir mais ajuda, mas existe uma variável frequentemente ainda mais poderosa. Essa variável é o tempo. Em vários cenários, alguém que investe menos durante um período maior pode superar alguém que investe mais durante um período menor. Esse fato surpreende muita gente porque contradiz a forma tradicional de pensar sobre dinheiro. A maioria das pessoas associa riqueza apenas ao tamanho da renda. Os ricos entendem que o tempo pode multiplicar recursos de uma forma que trabalho sozinho jamais conseguiria. Essa percepção muda completamente a maneira como decisões financeiras são tomadas. Em vez de perguntar apenas quanto dinheiro possuem hoje, pessoas financeiramente inteligentes também perguntam quanto tempo aquele dinheiro terá para crescer. Essa simples mudança de perspectiva altera o resultado final de forma profunda. Mas existe outro número que costuma passar despercebido. Um número aparentemente pequeno, um número que muitas vezes recebe pouca atenção e ainda assim pode representar milhões de diferença ao longo da vida. Esse número é a taxa de retorno. Grande parte das pessoas concentra toda a atenção enquanto consegue economizar. Naturalmente, economizar é importante. Sem poupança não existe capital para investir. Porém, depois que o dinheiro começa a ser investido, surge uma nova questão. Qual será a velocidade de crescimento desse dinheiro? É aqui que entram as porcentagens. Para muitas pessoas, 3%, 7% e 10% parecem números parecidos. Afinal, a diferença entre eles parece pequena quando observada em apenas um ano. Se alguém possui vírus 10.000, a diferença inicial não parece capaz de mudar uma vida, mas novamente surge o mesmo fenômeno. O cérebro humano tende a pensar de forma linear. O dinheiro cresce de forma acumulativa. Uma taxa de retorno ligeiramente maior não gera apenas um pequeno aumento nos resultados. Ela aumenta a velocidade com que todo o patrimônio cresce ao longo do tempo. E quando essa diferença é repetida durante décadas,
os resultados podem se tornar impressionantes. Pense em duas pessoas que começam com exatamente o mesmo valor investido. Ambas mantêm disciplina, ambas investem durante muitos anos. A única diferença é que uma obtém uma taxa média de crescimento um pouco maior do que a outra. Nos primeiros anos, a diferença parece quase irrelevante, talvez alguns milhares de reais, nada extraordinário. Porém, à medida que os anos passam, a distância cresce, depois cresce ainda mais. Em determinado momento, a diferença deixa de ser pequena e passa a ser enorme. Isso acontece porque retornos maiores não afetam apenas o dinheiro inicial, eles afetam todos os ganhos futuros. Cada aumento percentual se transforma em uma espécie de multiplicador permanente. Os ricos entendem esse conceito profundamente. Por isso, eles costumam prestar muita atenção à eficiência do capital. Eles não observam apenas o valor absoluto, eles observam a velocidade de crescimento. Quando uma pessoa aprende a melhorar seus resultados de forma consistente, mesmo que seja apenas alguns pontos percentuais, ela cria uma vantagem que pode durar décadas. Essa vantagem se acumula silenciosamente. Ela cresce nos bastidores e, com o passar do tempo, produz resultados que parecem desproporcionais ao esforço inicial. É justamente por isso que investidores experientes costumam falar tanto sobre porcentagens. Para quem está começando, esse foco pode parecer exagerado, mas para quem compreende a matemática da riqueza faz todo sentido. Pequenas melhorias repetidas durante muito tempo produzem consequências enormes. Enquanto muitas pessoas passam anos perseguindo aumentos modestos de renda, indivíduos financeiramente inteligentes também procuram aumentar a qualidade dos resultados produzidos pelo dinheiro que já possuem. Eles entendem que cada ponto percentual adicional pode representar anos de diferença no futuro. A verdadeira transformação acontece quando alguém percebe que riqueza não é apenas uma questão de ganhar mais, é também uma questão de permitir que o dinheiro cresça de forma mais eficiente. Nesse momento, as decisões começam a mudar. As escolhas passam a ser feitas com uma visão mais longa. O foco deixa de estar apenas no presente e passa a incluir o impacto acumulado de cada decisão ao longo do tempo. E quanto mais essa lógica se torna clara, mais fácil fica perceber que a construção de riqueza não depende de movimentos extraordinários. Ela depende da compreensão de alguns princípios matemáticos simples que continuam funcionando ano após ano, década após década, independentemente das circunstâncias ao redor. Depois de entender como o dinheiro cresce e por que o tempo tem um impacto tão poderoso sobre a construção de riqueza, surge uma pergunta importante. Se os princípios são relativamente simples, por que tantas pessoas continuam tomando decisões financeiras que dificultam seu progresso? A resposta está em um conceito que raramente recebe atenção, mas influencia praticamente todas as escolhas que fazemos diariamente. Esse conceito é conhecido como custo de oportunidade. A maioria das pessoas acredita que o preço de uma compra é apenas o valor que aparece na etiqueta. Se um produto custa 1.000 ien, elas enxergam apenas os R$ 1.000 que saíram da conta bancária. Porém, pessoas financeiramente inteligentes enxergam uma segunda camada da decisão. Elas enxergam o que aquele dinheiro poderia se tornar no futuro caso fosse investido em vez de gasto. Esse detalhe muda completamente a forma como o dinheiro é percebido. Quando alguém compra um item de luxo, a decisão raramente envolve apenas o valor pago naquele momento. Existe um custo invisível escondido por trás da compra. Existe o crescimento que aquele dinheiro poderia gerar ao longo dos anos. Suponha que uma pessoa decida gastar em 5.000 em um produto que não produzirá retorno financeiro. Talvez seja um objeto desejado há muito tempo. Talvez seja uma compra impulsiva. Talvez seja apenas uma recompensa pessoal. O problema não está necessariamente na compra em si. O problema é que muitas pessoas analisam apenas o valor presente. Os ricos costumam analisar o valor futuro. Eles não veem apenas R$ 5.000. Eles veem aquilo que os R$ 5.000 poderiam se transformar daqui a 10, 20 ou 30 anos.
De repente, uma compra deixa de ser apenas uma compra. Ela passa a competir com o potencial crescimento daquele dinheiro. É por isso que indivíduos financeiramente disciplinados fazem perguntas diferentes. A maioria das pessoas pergunta: eu posso pagar por isso? Os ricos frequentemente perguntam: quanto isso realmente vai me custar no futuro? A diferença parece pequena, mas ela altera completamente o processo de tomada de decisão. Uma pessoa pode perfeitamente ter dinheiro suficiente para comprar determinado item, o dinheiro está disponível, o cartão aprova a transação, a conta bancária continua positiva. Ainda assim, a compra pode representar um custo muito maior do que parece, porque o dinheiro gasto deixa de trabalhar, ele deixa de crescer, ele deixa de participar do processo de acumulação. Esse raciocínio não significa viver sem aproveitar a vida. Também não significa eliminar todo o prazer ou toda forma de consumo. O que muda é a consciência sobre as consequências de cada decisão. Quando alguém entende custo de oportunidade, cada escolha passa a ser comparada com alternativas. E isso cria uma vantagem enorme ao longo dos anos. Muitas pessoas observam indivíduos ricos e acreditam que eles possuem uma força de vontade extraordinária. Na realidade, frequentemente o que existe é uma forma diferente de enxergar números. Eles sabem que cada valor investido hoje possui uma capacidade de crescimento futuro. E quanto maior o prazo, maior se torna essa diferença. Essa maneira de pensar cria um comportamento interessante. Enquanto algumas pessoas enxergam dinheiro apenas como ferramenta de consumo, outras enxergam dinheiro como um trabalhador. Cada nota tem uma função, cada investimento tem uma missão. Cada recurso disponível pode ser colocado para produzir mais recursos. Essa mudança de perspectiva leva naturalmente a outro conceito fundamental. Se algumas decisões aumentam patrimônio e outras reduzem patrimônio, quais tipos de coisas realmente ajudam alguém a construir riqueza? É aqui que entramos em uma das distinções mais importantes do mundo financeiro: a diferença entre ativos e passivos. Muitas pessoas passam anos trabalhando para comprar coisas que parecem sinais de riqueza: carros caros, objetos de luxo, produtos que impressionam outras pessoas. Porém, existe uma diferença enorme entre parecer rico e tornar-se rico. Os ricos costumam direcionar uma parte significativa dos seus recursos para ativos. Mas o que exatamente é um ativo? Em sua forma mais simples, um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso ou possui potencial para aumentar seu patrimônio ao longo do tempo. Investimentos são ativos. Participações em empresas são ativos. Negócios são ativos. Imóveis que geram renda através de aluguel são ativos. Todos eles compartilham uma característica importante: eles possuem capacidade de produzir valor continuamente, mesmo quando o proprietário está dormindo, mesmo quando está viajando, mesmo quando não está trabalhando diretamente. O ativo continua operando, continua produzindo, continua gerando crescimento. Agora compare isso com muitos dos itens que as pessoas mais desejam adquirir: carros de alto padrão, equipamentos extremamente caros, produtos que perdem valor rapidamente, objetos que exigem manutenção constante. Esses itens podem oferecer conforto, prazer ou status, mas financeiramente costumam funcionar de forma muito diferente. Em vez de gerar dinheiro, eles frequentemente consomem dinheiro. Em vez de aumentar patrimônio, eles reduzem recursos ao longo do tempo. Em vez de produzir fluxo financeiro positivo, criam novas despesas. Esse é um detalhe que muitas pessoas ignoram. Elas trabalham duro para comprar algo que continuará exigindo ainda mais dinheiro depois da compra: manutenção, seguros, taxas, reparos, depreciação, custos recorrentes. O dinheiro continua saindo. Enquanto isso, um ativo trabalha na direção oposta. Ele busca gerar retorno. Ele busca crescer. Ele busca ampliar a base financeira do proprietário. É justamente por isso que os ricos costumam priorizar ativos antes de expandirem seu padrão de consumo.
Eles entendem uma sequência muito importante. Primeiro constroem ativos, depois utilizam os resultados produzidos pelos ativos. Essa ordem faz toda a diferença. Muitas pessoas fazem o contrário. Primeiro aumentam o padrão de vida, depois tentam descobrir como pagar por ele. Esse comportamento cria pressão financeira constante. A renda cresce, as despesas crescem junto, o salário aumenta, o estilo de vida aumenta também e o patrimônio continua praticamente no mesmo lugar. Já quem concentra recursos na aquisição de ativos cria um mecanismo diferente. Cada novo ativo aumenta a capacidade de gerar renda futura. Essa renda adicional pode ser usada para adquirir novos ativos. E esses novos ativos produzem ainda mais renda. Pouco a pouco surge um ciclo de expansão. Um sistema que cresce sobre si mesmo. Esse é um dos segredos mais importantes da construção de riqueza. Os ricos não dependem apenas do próprio trabalho, eles constroem sistemas que trabalham junto com eles. Com o tempo, esses sistemas se tornam cada vez mais fortes. E isso nos leva a uma fórmula extremamente simples, uma fórmula que ajuda a explicar por que algumas pessoas avançam financeiramente enquanto outras permanecem presas no mesmo ponto durante décadas. Pessoas financeiramente bem-sucedidas frequentemente seguem um ciclo parecido. Elas recebem renda, transformam parte dessa renda em ativos. Os ativos geram mais renda. Essa nova renda é utilizada para comprar ainda mais ativos. Então o processo recomeça. Renda, ativos, mais ativos. Cada volta do ciclo fortalece a próxima. Cada repetição aumenta a velocidade do crescimento. No começo, os resultados podem parecer pequenos, mas o mesmo princípio do crescimento exponencial continua funcionando. A base aumenta, a capacidade de gerar renda aumenta, o patrimônio aumenta, a velocidade aumenta. Agora observe o ciclo que muitas pessoas seguem sem perceber. Recebem renda, gastam a maior parte dela. Quando a renda aumenta, os gastos também aumentam. Quando recebem um bônus, elevam o padrão de consumo. Quando recebem um aumento salarial, assumem novos compromissos financeiros. Então o processo se repete. Renda, consumo, mais consumo. À primeira vista parece normal, mas existe uma diferença fundamental. Esse ciclo não cria ativos suficientes para gerar crescimento independente. Ele exige que a pessoa continue trabalhando continuamente para sustentar o sistema. É como correr em uma esteira. Existe movimento, existe esforço, existe atividade, mas a distância percorrida permanece limitada. Enquanto isso, o ciclo baseado em ativos cria avanço acumulativo. Cada ano adiciona novas fontes de crescimento. Cada decisão inteligente fortalece decisões futuras. Cada recurso investido aumenta a capacidade de produzir mais recursos. É por isso que duas pessoas com rendas semelhantes podem terminar em situações financeiras completamente diferentes após algumas décadas. A diferença nem sempre está no salário. Muitas vezes está no ciclo financeiro que cada uma escolheu alimentar. E quanto mais tempo passa, mais evidente essa diferença se torna. Aliás, tempo é justamente o elemento que conecta todos esses princípios. Tempo amplifica investimentos, tempo amplifica ativos, tempo amplifica retornos, tempo amplifica disciplina, mas curiosamente tempo também amplifica erros. É por isso que pessoas financeiramente inteligentes tratam o tempo como um ativo valioso. A maioria das pessoas pensa em dinheiro quando fala sobre riqueza. Os ricos pensam em dinheiro e tempo, porque dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido não pode. Cada ano possui um valor enorme quando estamos falando de construção de patrimônio.
Começar cedo oferece uma vantagem que simplesmente não pode ser comprada mais tarde. Muitas pessoas acreditam que poderão compensar anos de atraso investindo valores maiores no futuro. Em alguns casos, isso ajuda, mas raramente substitui totalmente o benefício de começar antes. Isso acontece porque o tempo permite que os juros compostos realizem seu trabalho completo. Quanto mais cedo começa o processo, mais ciclos de crescimento são acumulados, mais retornos são reinvestidos. Mais expansão acontece naturalmente. Além de começar cedo, existe outro fator igualmente importante: a consistência. Muitas pessoas iniciam bons hábitos financeiros, poucas conseguem mantê-los durante longos períodos. E justamente aí surge uma diferença enorme. A riqueza raramente é construída por decisões isoladas. Ela geralmente é construída por decisões repetidas, mês após mês, ano após ano, década após década. Pequenas ações consistentes frequentemente superam grandes ações esporádicas, porque consistência permite que a matemática trabalhe sem interrupções, e cada interrupção possui um custo invisível. Quando alguém para de investir durante longos períodos, quando abandona uma estratégia sólida, quando reinicia constantemente seus planos financeiros, parte da força acumulativa é perdida. O crescimento desacelera. O processo precisa recuperar velocidade novamente. Os ricos compreendem isso, por isso valorizam tanto a continuidade. Eles entendem que o verdadeiro poder não está apenas em uma decisão inteligente, está em permitir que essa decisão tenha tempo suficiente para produzir seus resultados. Quanto mais longa a jornada, maior a diferença entre quem permanece consistente e quem vive mudando de direção. Esse é o multiplicador silencioso que atua por trás de praticamente todas as grandes fortunas. Não aparece nas manchetes, não gera emoção imediata, não oferece gratificação instantânea, mas continua funcionando todos os dias, sem pausas, sem pressa, transformando pequenas vantagens em resultados extraordinários ao longo dos anos. No final das contas, a matemática da riqueza não é complicada. O que a torna poderosa é que ela funciona silenciosamente todos os dias, quer as pessoas prestem atenção nela ou não. Enquanto muitos passam anos procurando o investimento perfeito, a oportunidade perfeita ou o momento perfeito para começar, aqueles que constroem patrimônio costumam seguir princípios simples repetidamente. Eles entendem que pequenas ações, quando combinadas com tempo, podem produzir resultados extraordinários. Eles entendem que cada real tem um potencial futuro. Eles entendem que ativos podem trabalhar enquanto eles descansam. E, acima de tudo, eles entendem que riqueza raramente é construída em um único grande momento. Ela é construída através de centenas de pequenas decisões tomadas da maneira certa. Talvez a maior descoberta deste vídeo seja perceber que os ricos não possuem acesso a uma matemática secreta. Eles utilizam as mesmas regras disponíveis para qualquer pessoa. Os mesmos juros compostos, o mesmo crescimento exponencial, o mesmo valor do tempo, as mesmas oportunidades para transformar renda em ativos. A diferença é que eles aprendem essas regras mais cedo e permanecem fiéis a elas por mais tempo. Daqui a 10 anos, você estará 10 anos mais velho de qualquer forma. A verdadeira questão é: o que seu dinheiro estará fazendo durante esse período? Estará trabalhando para você ou apenas passando pelas suas mãos? Estará crescendo ou permanecendo parado? As decisões que parecem pequenas hoje podem definir a sua realidade financeira muitos anos no futuro. Por isso, não deixe este vídeo terminar apenas como mais uma informação interessante. Transforme este conhecimento em ação. Escolha um princípio apresentado hoje e comece a aplicá-lo, porque o melhor momento para começar foi há alguns anos. O segundo melhor momento é agora. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre dinheiro, investimentos, independência financeira e os hábitos que ajudam pessoas comuns a construir riqueza de forma inteligente, inscreva-se no canal agora mesmo.
Cada novo vídeo é criado para ajudar você a entender regras que raramente são ensinadas na escola, mas que podem mudar completamente seu futuro financeiro. Também deixe o seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam aprender esses conceitos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que desejam conquistar mais liberdade financeira. Escreva nos comentários qual foi a lição que mais chamou sua atenção hoje. Obrigado por assistir até o final. Continue aprendendo, continue evoluindo e lembre-se, a riqueza não começa quando você ganha muito dinheiro, ela começa quando você entende como o dinheiro realmente funciona. Nos vemos no próximo vídeo.